Ao negociar Forex, onde você está realmente negociando? Na lição anterior, você aprendeu que os comerciantes Forex de varejo não negociam no mercado FX real. Se for esse o caso, onde você está realmente negociando? Quando você clica em comprar ou vender na plataforma de negociação da sua corretora Forex, para onde vão suas ordens? Isso é o que revelaremos nesta lição. Para entender para onde vão suas negociações, primeiro precisamos entender onde os corretores e traders de Forex de varejo, como você, se enquadram no ecossistema do mercado FX. O mercado FX é fragmentado e complexo, mas tentaremos fornecer uma visão geral simplificada e estilizada. Vamos fingir que existe um corpo de água gigante, um lago gigantesco. Um lago maior que um oceano. O lago mais gigantesco de todos os tempos. Digamos que este lago gigante representa o mercado FX. Este lago gigante não está vazio. Contém barcos. Os barcos vêm em tamanhos diferentes. Esses barcos representam os participantes do mercado cambial. Imagine que existem milhares desses barcos na água. Esses participantes do mercado tendem a ser bancos, instituições financeiras não bancárias, NBFIs, corporações multinacionais, MNCs, grandes investidores institucionais, empresas de negociação algorítmica, como negociação de alta frequência, HFTS, e formadores de mercado eletrônico, hedge fundos e indivíduos de alto patrimônio, HNWIs. Alguns são enormes. Alguns são menos enormes. Os enormes barcos são os grandes bancos comerciais. Bancos como Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase e UBS. Seus barcos são enormes porque têm muito capital. Os grandes barcos às vezes negociam diretamente entre si. Isto é conhecido como comércio bilateral. Então você pode dizer que dois barcos podem negociar bilateralmente. Quando estes grandes barcos negociam bilateralmente, apenas os dois participantes do mercado envolvidos sabem quais foram as cotações fornecidas e o preço real que foi acordado. Outros participantes no mercado, barcos, não têm acesso a esta informação. Os bancos fornecem cotações diferentes a clientes diferentes e os preços e volumes acordados muitas vezes nunca são divulgados publicamente. Isso torna mais difícil para qualquer participante do mercado saber se a sua negociação foi a um preço bom ou mau. Mas não existem apenas barcos neste lago gigante. São muitas ilhas. Estas ilhas representam os diferentes locais de negociação no mercado FX. Em geral, as plataformas de negociação são locais onde diferentes participantes do mercado se podem reunir e negociar entre si. Ao negociar numa destas ilhas, plataformas de negociação, os participantes no mercado devem cumprir as regras da ilha. A ilha administra um mercado que facilita o comércio entre os participantes do mercado. Alguns até oferecem negociação anônima, onde você pode enviar ordens sem revelar sua identidade a outros traders. Por exemplo, se um comprador quiser comprar 10 milhões de unidades de USD JPY a 110,00 e um vendedor quiser vender 10 milhões de unidades de USD JPY a 110,00, os pedidos serão correspondidos. Tudo sem revelar a identidade do comprador ou do vendedor. Como você pode ver, não existe uma única ilha onde todas as negociações acontecem. E os preços que os comerciantes compram e vendem são únicos para cada ilha. Por exemplo, se um navio fizesse um salto de ilha, ele poderia encontrar em uma ilha, o preço de venda para os DIP é 110,00, enquanto em outra ilha, o preço de venda é 110,01. O mercado FX é fragmentado, o que significa que o mercado USD-JPY numa plataforma de negociação é separado de outras plataformas de negociação. Cada par de moedas terá seu próprio preço, liquidez e volume de negociação, dependendo do local. A negociação de FX ocorre em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo. Portanto, não existe realmente um único mercado FX. São vários mercados diferentes que compõem o mercado FX. Se você pensar bem, o mercado FX é na verdade uma rede de vários lugares diferentes para negociar, em vez de um único lugar. As ilhas diferem em tamanho.
O tamanho representa a quantidade de volume de negociação que ocorre em uma ilha. Diferentes barcos negociam em diferentes ilhas. Embora alguns barcos sejam ricos o suficiente para comercializar em qualquer ilha, a maioria não é. Dependendo da ilha, apenas alguns barcos são permitidos. Por exemplo, existem barcos que são tão ricos que na verdade possuem a sua própria ilha. Se um barco possuir uma ilha, nenhum outro barco grande, bancos, será permitido. Somente barcos especiais e menores, clientes do banco, são permitidos. O que é bom para a maioria dos barcos grandes, já que eles também possuem sua própria ilha exclusiva. Outro exemplo, as duas grandes ilhas no meio, apenas os maiores barcos podem negociar ali. As pessoas que negociam nesses grandes barcos são chamadas de negociantes. Portanto, nessas ilhas, os negociantes negociam entre si em grandes quantidades. Isso é conhecido como mercado interdialer. O prefixo inter significa entre ou entre. O mercado interdialer também é conhecido como mercado interbancário, uma vez que a maioria dos dealers trabalha para grandes bancos comerciais multinacionais que atendem clientes globais. Esses enormes bancos também são conhecidos como bancos Bujibrak. O segmento interdialer do mercado FX é onde as negociações ocorrem entre revendedores FX, em oposição entre revendedores e seus clientes finais, como exportadores e importadores, gestores de ativos, fundos de hedge e até mesmo alguns corretores forex de varejo. No passado, apenas os maiores barcos eram permitidos nestas grandes ilhas. Isso ocorre porque os barcos grandes preferiam negociar apenas com outros barcos grandes. Eles consideraram os barcos menores muito arriscados para negociar. Mas hoje em dia é possível que barcos de médio porte também negociem ali, prendendo-se a um dos barcos grandes. Não entraremos em detalhes agora para simplificar as coisas, mas basicamente, o barco grande, banco, permite que o barco médio, fundo de hedge, negocie em seu nome. É assim que os barcos médios conseguem aceder a estas grandes ilhas e negociar com os outros barcos grandes. Em troca do privilégio de negociar em seu nome, o barco grande normalmente cobra do barco médio uma taxa com base no volume de negócios realizados. Este acordo é conhecido como acordo de corretagem principal, com o barco grande na função de corretor principal, ou PB, e o barco médio na função de cliente do corretor principal. Os corretores principais permitem que estes participantes de mercado mais pequenos, mas não demasiado pequenos, apesar do seu histórico de crédito limitado ou perfil de risco mais elevado, utilizem a classificação de crédito mais elevada do corretor principal e negociem em quase qualquer lugar e com qualquer pessoa no lago. Basicamente, a distinção clara que separava o mercado interdialer do resto do mercado no passado tornou-se agora confusa. O que é importante saber sobre o mercado interdialer é que se trata de uma rede global, de locais de negociação, utilizada por bancos e grandes instituições financeiras não bancárias, NBFIs, para negociar moedas entre si. As negociações ocorrem eletronicamente ou por voz. Este mercado funciona de uma forma altamente descentralizada, como uma rede flexível onde os bancos e as IFNB negociam acordos bilaterais sem supervisão central. Este suposto mercado é, na realidade, uma rede. Portanto, quando você vê o termo mercado interdialer ou mercado interbancário, ele simplesmente se refere a uma rede onde as transações monetárias são negociadas entre instituições financeiras e outras grandes empresas. As taxas que são negociadas no mercado interdialer espalham-se então, como fofocas, para os outros barcos e ilhas mais pequenas, o resto do mercado FX, e são utilizadas como taxas de referência por outros participantes do mercado. Essas taxas são, espero, exibidas a você pelo seu corretor forex de varejo. Geralmente com uma marcação. Agora que estamos discutindo corretores forex de varejo, vamos ver onde eles se encaixam no cenário. Um corretor forex de varejo é um dos pequenos barcos. É claro que, como algumas corretoras forex de varejo são maiores que outras, seus barcos também vêm em tamanhos diferentes. Existem grandes corretoras forex de varejo. E há outros menores. Os corretores forex de varejo não podem negociar diretamente com outros barcos.
Para negociar, um corretor forex de varejo precisa ligar-se a um barco maior que lhe permitirá negociar em seu nome. Este tipo especial de relacionamento é conhecido como relacionamento de corretor principal, PB. O grande barco se torna o PB da corretora forex de varejo. Um PB é uma entidade que deseja representar o corretor forex de varejo em todas as suas transações comerciais que ocorrem no lago e liquidar as negociações em seu nome. Mas os barcos grandes são exigentes. Para os maiores corretores forex de varejo, eles podem entrar em um relacionamento de corretor principal, PB, com um barco grande. Para os corretores menores, são considerados muito arriscados para os barcos grandes. Eles não atendem aos padrões rígidos e não são capazes de garantir um relacionamento de corretor principal, o que os impede de negociar com terceiros no mercado cambial. Felizmente, existem tipos especiais de barcos que têm uma relação de corretor principal com um barco grande e oferecem um serviço a estes corretores mais pequenos que lhes permite aproveitar esta relação. Este tipo especial de barco de médio porte é conhecido como Prime of Prime, ou POP. O POP permite que o pequeno corretor de varejo negocie por meio dele. Outra forma de os corretores forex de retalho mais pequenos poderem negociar com os grandes é pegar carona num corretor forex de retalho maior que já tenha uma relação de PB existente. Então, se um corretor forex de varejo é um dos barcos minúsculos, mais parecidos com barcos a remo e caiaques, onde você, o comerciante forex de varejo, se encaixa nessa imagem? Você não. Não sou um barco, você pode perguntar. Não. Como você acabou de ver, já é bastante difícil para os próprios corretores forex de varejo obterem acesso ao mercado FX. Se outros navios já os consideram muito arriscados para negociar diretamente com eles, sem algum tipo de acompanhante, PB ou POP, por que eles iriam querer negociar com comerciantes individuais de forex no varejo? Então, se não sou um barco, o que sou? Você pode então perguntar. Um comerciante forex de varejo não é um barco. Seu corretor forex de varejo é um barco. Mas você está em um aquário no barco deles. Os comerciantes forex de varejo não negociam no mercado. Seu corretor cria seu próprio mercado para você negociar. Você negocia com, e somente com, seu corretor forex. Quando você insere um pedido, é o seu corretor quem o aceita. Como um trader forex de varejo, quando você insere uma ordem de compra ou venda de um par de moedas, o corretor forex é a contraparte dessa negociação. Isto é verdade para todas as corretoras forex de varejo. Você pode confirmar isso lendo o documento Acordo do Cliente de qualquer corretora bem regulamentada. Seu corretor forex pode fornecer um ambiente de negociação que pode parecer como se você estivesse negociando em um lago gigante. Pense nisso como uma simulação. A sua corretora imita o mercado FX real para que se pareça com o mercado real. Por exemplo, os preços exibidos na sua plataforma de negociação podem ser semelhantes aos mostrados no mercado real. Mas no final, você não está negociando com outros traders, seu corretor forex é sua única contraparte. É tomar o lado oposto de todas as suas negociações. Seu corretor é o único local de execução para a execução de todas as suas ordens. Um local de execução é apenas uma palavra sofisticada onde as ordens são colocadas e executadas. Como você negocia apenas com a corretora, é um mercado separado, mas paralelo. Quando você está negociando, tudo o que você está fazendo é jogar no mercado interno ou aquário do seu corretor forex. Nenhum dinheiro está saindo do corretor. Somente quando é necessário proteger as negociações é que o dinheiro real é utilizado pela corretora. Mas essas negociações de hedge são feitas pelo corretor, não por você. Este tópico será discutido mais detalhadamente em uma lição futura. Sua negociação nunca sai para o mercado. Você também não negocia com outros comerciantes. Nem mesmo com outros traders que usam a mesma corretora forex que você. Por exemplo, se você e outro trader usarem a mesma corretora, vocês dois nunca negociarão um com o outro, ambos sempre negociarão apenas com a corretora. Você não está no mesmo aquário que o outro comerciante.
Vocês dois estão em aquários separados no mesmo barco. Os comerciantes retalhistas não têm acesso ao mercado FX. Eles negociam apenas com seu corretor FX de varejo. Para realmente negociar com outros traders de FX, o que significa que você estaria negociando contra uma contraparte que não é sua corretora, você precisa ser um trader de FX institucional. É por isso que preferimos chamar o mercado cambial real de mercado cambial institucional. No mercado institucional, os corretores Forex de varejo são chamados de agregadores de varejo. Eles são chamados assim porque os corretores Forex de varejo normalmente agregam as posições líquidas de seus clientes para fins de hedge. Em seguida, transacionam no mercado cambial institucional para gerir a sua exposição ao risco de mercado. Isto será discutido mais detalhadamente depois. Você deve ter cuidado com qualquer corretora Forex de varejo que afirme que você é capaz de negociar diretamente no mercado interbancário ou no mercado FX institucional ou que o fará em seu nome. Embora sua corretora possa participar do mercado FX institucional, você não pode. Você está preso no barco do seu corretor. E só pode negociar o que seu corretor lhe oferecer. A plataforma de negociação eletrônica que sua corretora fornece está conectada apenas à sua corretora Forex. Você não está acessando o mercado FX, a plataforma de negociação é simplesmente uma conexão eletrônica para acesso à sua corretora. Você está acessando essa plataforma de negociação apenas para negociar com sua corretora. Novamente, você não está negociando diretamente com nenhum outro cliente da corretora. Simplificando, quando você vende, o corretor Forex de varejo é o comprador. Quando você compra, o corretor Forex de varejo é o vendedor. O objetivo dos corretores Forex de varejo é atuar como criadores de mercado para os comerciantes de varejo. Como o mercado cambial atacadista, institucional, é inacessível aos comerciantes de varejo, o corretor Forex de varejo está literalmente criando um mercado para você especular sobre as taxas de câmbio. Ele faz isso fornecendo a você uma plataforma de negociação online que mostra cotações de diferentes pares de moedas nos quais você pode comprar ou vender. Você só pode abrir e fechar suas posições com sua corretora. Ao abrir uma posição, você na verdade celebra um contrato, que é um acordo privado entre duas partes, você e sua corretora Forex. Esses contratos são chamados de CFDs ou contratos de câmbio à vista rolante. Os contratos que você celebra com seu corretor só podem ser fechados por ele. Isso significa que você não poderá fechar uma posição com outra parte. As cotações que o seu corretor Forex fornece podem ser informadas ou até mesmo vir diretamente do mercado FX institucional, através de feeds de preços, mas é com o seu corretor que você ainda está negociando. Ninguém mais. Por que é importante saber isso? Como o corretor é quem fica do lado oposto da sua negociação, isso cria um potencial conflito de interesses. Como? Se sua negociação rende dinheiro, seu corretor perde dinheiro. E se você perder dinheiro negociando, seu corretor ganhará dinheiro com a negociação, além de quaisquer outras taxas que possa cobrar. Portanto, da perspectiva do seu corretor, é do interesse dele que suas negociações percam dinheiro, o que entra em conflito com o seu interesse, já que você deseja que suas negociações ganhem dinheiro. Observe como mencionamos um potencial conflito de interesses. Potencial é usado porque existem maneiras de mitigar esse conflito entre você e o corretor. Isto será discutido com mais detalhes em uma lição posterior, mas o que é importante saber por enquanto é que o potencial conflito de interesses existe. Risco de contraparte na negociação Forex. Como o seu corretor é a sua única contraparte, isso significa que existe o risco de ele não cumprir as suas obrigações para com você. Isto é conhecido como risco de contraparte. Uma contraparte é a outra parte que participa de uma transação, e toda transação deve ter uma contraparte para que a transação seja realizada. O comprador e o vendedor em uma transação também são conhecidos como contrapartes. O comprador é a contraparte do vendedor. O vendedor é a contraparte do comprador. Uma contraparte é a outra parte que participa de uma transação, e toda transação deve ter uma contraparte para que a transação ocorra.
No que diz respeito à negociação, uma contraparte é simplesmente o outro lado da negociação. Por exemplo, um comprador é contraparte de um vendedor. Você, o comprador, e o vendedor, o corretor Forex, são conhecidos como principais. Um principal é uma parte envolvida em um contrato. Portanto, como comprador, você é o principal. E como vendedor, o corretor Forex também é o principal. Você negocia como principal. E seu corretor negocia como principal. Quando vocês negociam entre si, isso é conhecido como negociação principal para principal. É por isso que um corretor Forex não é realmente um corretor Forex, mas um revendedor Forex. Supõe-se que um corretor atue como um agente em seu nome, que simplesmente intermedia um acordo entre você e outra contraparte principal. Ou, em outras palavras, combinar seu pedido com um comprador ou vendedor. Portanto, por definição, uma corretora Forex não pode ser uma verdadeira corretora porque é a sua contraparte, uma vez que assume o outro lado da transação como principal. O risco de contraparte, também conhecido como risco de inadimplência ou risco de crédito de contraparte, CCR, é o risco de uma contraparte não pagar conforme obrigado em um contrato. Por exemplo, se duas pessoas concordam em negociar e não há mais ninguém para verificar a transação, é possível que uma das partes desista do acordo ou não consiga produzir os fundos para cumprir a sua parte na transação. Se você abrir uma posição com seu corretor e depois fechá-la com lucro, o que acontece se o corretor não tiver dinheiro para pagar a sua negociação vencedora? E se outros traders abrissem uma posição semelhante à sua, onde todos também obtivessem lucro? O lucro agregado de todas essas negociações faz com que o corretor tenha uma perda tão grande que vai à falência e não tem o capital, dinheiro, para honrar as negociações vencedoras. Como a posição foi uma transação entre você e a corretora, e você não pode mover ou transferir a posição com outra corretora, você está ferrado. Vamos repetir isso novamente para dar ênfase. Quando você ganha, sua contraparte perde. Se a sua contraparte, que é o seu corretor, não puder ou não quiser cumprir suas obrigações ao perder uma negociação, você está fusado. Preocupado ainda? Bem, aqui está mais um exemplo para você. E se outro cliente, usando a mesma corretora Forex que você, abrir uma posição enorme e o preço disparar a seu favor, rendendo-lhe muito dinheiro? Ele apostou certo, e muito, e tirou a sorte grande. Ele ganha tanto dinheiro que o corretor não tem dinheiro para pagá-lo e vai à falência. Caveira. Você tem dinheiro depositado na mesma corretora, o que você acha que é seguro, mas na realidade, se todo o dinheiro da corretora acabar, então o dinheiro devido a esse trader vencedor pode vir do seu dinheiro. Ao contrário de um mercado negociado em bolsa, como ações ou futuros, que tem uma câmara de compensação que atua como intermediária entre um comprador e um vendedor para garantir que ambas as partes cumpram as suas obrigações contratuais, o mercado cambial não o faz. Isso ocorre porque o mercado FX é um mercado de balcão, OTC. No mercado OTC, não há terceiros disponíveis para intervir e garantir que você receberá o dinheiro que lhe é devido. Pense em uma transação OTC como uma transação presencial. Tal transação é organizada e os preços são negociados por duas partes, comprador e vendedor. Assim como em uma transação presencial, não há serviço de terceiros ou de garantia como uma camada adicional de proteção para ambas as partes. Portanto, se o seu corretor falir ou não conseguir honrar sua negociação vencedora, seu dinheiro acabará. Nesse ponto, sua única ação para tentar recuperar quaisquer fundos é registrar uma reclamação junto à agência reguladora que supervisiona a jurisdição onde sua corretora está legalmente licenciada para operar. Claro, isso pressupõe que o corretor Forex realmente possua uma licença com o regulador local e esteja autorizado a fornecer serviços de negociação Forex no varejo em primeiro lugar. É por isso que saber onde sua corretora está licenciada e regulamentada é super importante. Agora, só porque é possível para uma corretora Forex de varejo falir, não significa que isso acontecerá. Dependendo de como uma corretora Forex executa as ordens de seus clientes, existem maneiras de gerenciar esse risco.